Você já deve ter ouvido falar em muitos casos envolvendo crimes, assassinatos, histórias famosas dentro e fora do nosso país. Mas em algum momento você já se perguntou o que aconteceu com os autores desses crimes? Em algum momento você já se perguntou, e a sentença? Sou o Lucas Rosado, advogado em Brasília. Seja muito bem-vindo ao canal E a Sentença. Esse vídeo inicia a nossa segunda temporada de análise de casos aqui. Se você é novo no canal, dê uma olhada nos nossos vídeos anteriores aqui na nossa playlist e fiquem ligados nas novidades que nós traremos. Bom, vamos ao caso Daniela Pérez. No dia 28 de dezembro de 1992, a atriz Daniela Pérez foi assassinada por seu colega de trabalho, Guilherme de Pádua Tomás, e em coautoria com a sua então esposa, Paula de Almeida Tomás. Guilherme e Daniela contracenavam juntos na novela De Corpo e Alma, novela que era dirigida pela mãe de Daniela, Glória Pérez. Na novela, os dois formavam um par romântico. Não se sabe exatamente como se deu o desenrolar dos fatos. O que se sabe é que, após as gravações no dia do crime, Guilherme e Daniela se encontraram num posto de gasolina e seguiram para aquele que seria o local do crime, próximo a um matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E Paula Tomás estava escondida no banco de trás do carro de Guilherme. Apesar do que dizem as inúmeras entrevistas e reportagens sobre o caso, o assassinato de Daniela Pérez se deu através de golpes com instrumento perfuro-cortante, os quais os réus alegam que foi usado uma tesoura como instrumento do crime. Porém, a perícia concluiu que o instrumento utilizado teria sido um punhal. Ao todo, Daniela levou 18 estocadas, as quais atingiram seu pescoço, seus pulmões e seu coração. Existe uma série de versões sobre o que teria motivado Guilherme e Paula a cometerem o homicídio de Daniela. Porém, a versão que faz mais sentido é que o ator se sentia frustrado por ter seu papel reduzido na novela e tentou se aproximar de Daniela porque ela era filha da diretora da novela. E assim ele convenceu sua então esposa a assassinar Daniela, aproveitando-se do fato de que Paula tinha muito ciúme de Daniela. Um advogado de nome Hugo da Silveira passou pelo local do crime e avistou 2 carros parados no local ermo e pensou tratar-se de um assalto. Ele então anotou as placas dos 2 carros e posteriormente acionou a polícia. Ao chegar no local do crime, a polícia só avistou o carro de Daniela e encontrou os documentos do carro no nome de Raul Gazola, que era marido da atriz. Um dos policiais foi então até a casa de Raul e o outro permaneceu fazendo a guarda do local e posteriormente encontrou o corpo de Daniela. Já na delegacia, Guilherme e Paula chegaram a consolar a mãe e o marido da atriz, demonstrando falsa preocupação. Eles inclusive solicitaram que fossem informados sobre o enterro de Daniela e os desdobramentos das investigações. Em decorrência das informações prestadas pelo advogado que passou pelo local do crime, a polícia descobriu que o outro veículo era de propriedade de Guilherme. Embora ele tenha tentado mascarar o registro da placa, adulterando com fita isolante, provando assim a premeditação no crime. Na manhã do dia seguinte, a polícia levou Guilherme para a delegacia para prestar depoimento sobre o caso. Primeiramente, ele negou a autoria do crime, mas depois de ter sido encurralado pelas provas, ele admitiu ter matado Daniela. Após ouvirem Guilherme, as suspeitas da polícia recaíram sobre Paulo, depois de ficarem sabendo de uma conversa entre Guilherme e ela, no qual ele dizia que iria segurar tudo sozinho. Dessa forma, em uma conversa com a polícia, primeiramente Paula admitiu ter matado Daniela, mas em depoimento ela negou a autoria. E assim, no dia 31 de dezembro, Guilherme foi preso em flagrante e Paula foi posta em prisão temporária.
Guilherme tentou desqualificar a reputação da atriz para justificar o ato. Segundo a versão dele, Daniela nutria sentimentos amorosos e interesses por ele. E no dia do crime, ela o teria ido procurar para conversar, sendo que Paula Tomás ficou escondida no banco de trás do carro com ciúmes. Em algum momento, uma discussão começou entre Daniela e Paula, e Guilherme, ao tentar apartar a briga, apagou Daniela usando um mata-leão. Posteriormente, Paula matou Daniela deferindo-lhe golpes de tesoura por conta do nervosismo do momento. Contudo, essa versão foi rechaçada por outros colegas de trabalho de Guilherme e Daniela, que confirmaram que na realidade quem assediava Daniela era o próprio Guilherme. E assim, Guilherme e Paula invocaram então o direito ao silêncio, restringindo suas alegações apenas em juízo. Sendo assim, no dia 8 de janeiro de 1993, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados pela prática de homicídio qualificado nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal. A denúncia foi recebida pelo juiz no dia seguinte, 9/1, sendo que ele converteu as prisões dos acusados em preventiva até a data do julgamento. O julgamento de Guilherme e Paula aconteceu quase depois de 5 anos após a ocorrência dos fatos. Eles foram processados pela 2ª Vara Criminal do 2º Tribunal do Júri da capital do Rio de Janeiro. No dia 25 de janeiro de 1997, o veredito dos jurados foi no sentido de declarar Guilherme culpado. E assim o juiz fixou a pena base em 19 anos de reclusão, levando em conta as circunstâncias do fato criminoso, a personalidade do agente e a ausência de causas especiais para aumento ou diminuição de pena. Paula só foi julgada no dia 16 de maio de 1997. No caso dela, o veredito dos jurados também foi no sentido de declará-la culpada pela prática de homicídio qualificado. O juiz fixou a pena em 18 anos e 6 meses de reclusão, uma vez que a circunstância atenuante da menoridade relativa, por ela ser menor de 21 anos na data do fato, foi reconhecida em benefício dela. As defesas chegaram a recorrer da sentença, buscando assim a redução da pena. O recurso de Guilherme de Pádua foi inadmitido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sendo que sua pena de 19 anos de reclusão foi mantida. Já o recurso de Paula foi admitido pela 2ª instância e ela conseguiu uma redução para 15 anos de reclusão por conta do recálculo da circunstância atenuante da menoridade relativa. E assim, a sentença de Guilherme de Pádua transitou em julgado no dia 8/10 de 1999 e a de Paula Tomás no dia 8/8 de 2003. Com o trânsito em julgado das sentenças condenatórias, inicia-se a fase de execução penal, embora, nesse caso, os réus já estivessem presos desde 1993. No ano de 1998, o ano seguinte ao da prolação da sentença, Paula e Guilherme foram beneficiados com a progressão para o regime semiaberto. Guilherme e Paula foram beneficiados por 3 comutações de pena concedidas pelos decretos presidenciais de 1997, 1998 e 1999. Na época, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. No ano de 1999, os dois foram beneficiados com livramento condicional por terem cumprido 1/3 da pena, e assim eles passaram a cumprir o restante em liberdade. No dia 24 de janeiro de 2002, Paula Tomás recebeu o indulto de sua pena, que funciona como uma espécie de perdão judicial. Guilherme tentou pleitear judicialmente pelo mesmo indulto, mas não conseguiu. No dia 21 de abril de 2002, Guilherme terminou o cumprimento de sua pena, tendo em vista as reduções que ele conseguiu por meio das comutações de pena concedidas pelos decretos presidenciais. E agora eu passo para algumas curiosidades sobre esse caso. Na época do cometimento do crime,
surgiram boatos de que Paula e Guilherme teriam um pacto e realizaram o assassinato de Daniela como uma espécie de ritual de magia negra. Na época em que ocorreu o crime, Paula estava grávida de Guilherme. Ela acabou tendo seu filho na prisão em 1993. Paula e Guilherme se divorciaram ainda na prisão. Isso ocorreu quando Guilherme alterou o depoimento dele para incluir a participação dela no crime. Atualmente, ela trocou de nome e se chama Paula Nogueira Peixoto. O caso gerou tanta comoção popular que, em 1994, por iniciativa da mãe de Daniela, o crime de homicídio qualificado foi recepcionado como crime hediondo pela Lei 8.930. Contudo, essa alteração na legislação não alcançou Guilherme e Paula por conta da irretroatividade da lei penal para prejudicar os réus. Enquanto estava preso, Guilherme escreveu e publicou o livro intitulado A História que o Brasil Desconhece, no qual ele contava a sua versão do que ocorreu na noite do crime. Esse livro denegria a imagem de Daniela e manchava sua reputação. Por conta disso, a mãe de Daniela, Glória Pérez, conseguiu uma liminar na justiça para suspender o lançamento do livro e proibir a sua venda. Guilherme se casou 3 vezes depois de deixar a prisão, e ele concedeu uma série de entrevistas nas quais ele apresentava a sua versão dos fatos sobre o que aconteceu na noite da morte de Daniela. Em 2016, Guilherme e Paula foram condenados na seara civil a indenizar a mãe e o marido de Daniela em 500 e 300 salários mínimos, respectivamente. Eles ainda foram condenados a arcar com as despesas do sepultamento de Daniela e com as custas processuais do feito. Em 2013, Paula Tomás ajuizou uma ação contra a revista Isto É, sustentando a tese do direito ao esquecimento. Ela pediu uma indenização por conta de uma matéria que foi publicada na revista, que relacionava ela com os fatos criminosos ocorridos em 1992. Contudo, em 2020, o STJ negou o direito ao esquecimento de Paula, justamente por entender que ele configuraria censura. O debate sobre o direito ao esquecimento se estendeu até esse ano. E, em fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal, justamente por ferir os princípios da liberdade de expressão. Bom, pessoal, esse foi o caso Daniela Pérez. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like aqui embaixo, compartilhem esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Sigam-me nas minhas redes sociais, Instagram @LucasSRosado, e vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço!